Imagine por um momento que tudo o que você conhece sobre o templo de Deus seja apenas a superfície de um mistério profundo que atravessa toda a Bíblia. Pense nas implicações de descobrir que o verdadeiro templo de Deus não é uma construção de pedras, mas algo muito mais poderoso e transformador. Hoje vou revelar a você uma verdade que pode mudar completamente sua compreensão sobre a presença de Deus entre nós. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que as bênçãos dos céus sejam derramadas sobre você e sua família neste momento. Profetizo vitória sobre seus desafios e uma nova revelação espiritual em sua vida. Eu sou João Lima e seja bem-vindo ao canal Entre o Céu e a Terra, onde exploramos as profundezas da Palavra de Deus. Se você está me assistindo pela primeira vez, não perca a oportunidade de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Compartilhe este vídeo com aqueles que precisam dessa mensagem poderosa. Hoje, vamos mergulhar em um tema fascinante: Jesus como o templo vivo de Deus. Esta revelação transformará sua compreensão sobre a presença divina e como nos relacionamos com o Senhor. No Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19, Jesus faz uma declaração que chocou os líderes religiosos de sua época. Destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam com incredulidade, pois o templo de Jerusalém havia levado 46 anos para ser construído. Mas a Escritura nos revela que Jesus estava falando do templo de seu próprio corpo. Esta afirmação revolucionária não foi compreendida nem mesmo pelos discípulos até após a ressurreição. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, eles finalmente entenderam o significado profundo de suas palavras. Mas o que significa exatamente Jesus ser o templo vivo de Deus? Para compreender isso, precisamos primeiro entender o propósito original do templo na tradição hebraica. O Templo de Jerusalém não era apenas um edifício religioso. Era o centro da vida espiritual de Israel, o lugar onde a glória de Deus habitava, onde os sacrifícios eram oferecidos para a expiação dos pecados e onde o céu e a terra se encontravam. Era o símbolo da presença de Deus entre seu povo. Dr. Michael Heiser, renomado estudioso bíblico, explica que o templo era uma representação microcósmica da criação inteira. Seu design refletia o Éden, o primeiro templo onde Deus habitou com a humanidade. Quando Jesus declarou ser o templo, ele estava anunciando algo revolucionário. A presença de Deus não estaria mais limitada a um edifício físico. Em Cristo, Deus habitaria entre nós de forma direta e pessoal. Vamos aprofundar essa verdade extraordinária. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, Paulo afirma: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esta passagem poderosa confirma que Jesus não é apenas um mensageiro de Deus, mas a própria encarnação da presença divina completa. No Antigo Testamento, o templo tinha 3 áreas principais: o átrio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. Cada uma dessas áreas representava níveis de proximidade com Deus. O santo dos santos, onde habitava a Arca da Aliança, era tão sagrado que apenas o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano, no dia da expiação. Mas quando Jesus morreu na cruz, algo extraordinário aconteceu. O véu do templo, aquela pesada cortina que separava o lugar santo dos santos, rasgou-se de cima para baixo. Este não foi um fenômeno natural, mas um sinal divino que mostrava que o acesso a Deus estava agora aberto para todos através de Cristo. Queridos irmãos, pensem na magnitude disso. Durante séculos, o povo de Deus precisava de intermediários para se aproximar do Senhor. A presença divina estava confinada a um local específico, mas em Jesus, Deus veio habitar entre nós. Como diz João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
A palavra traduzida como habitou em grego é eskenosen, que literalmente significa tabernaculou ou armou sua tenda. Esta é uma referência direta ao tabernáculo do Antigo Testamento, a tenda móvel onde Deus habitava com seu povo no deserto. João está proclamando que Jesus é o novo tabernáculo, o novo lugar da presença de Deus. O Dr. N. T. Wright, teólogo e historiador bíblico, explica que Jesus redefine o que significa ser templo de Deus. Ele não apenas substitui o templo físico, mas cumpre e transcende seu propósito original. Se você está acompanhando até aqui, quero que perceba como esta revelação é profunda. Não estamos falando apenas de um conceito teológico abstrato, mas de uma verdade que transforma completamente nossa relação com Deus. Quando Jesus proclamou ser o templo, ele estava anunciando o fim da separação entre Deus e a humanidade. Não mais precisaríamos de um lugar específico para encontrar a presença divina. Em Cristo, Deus veio até nós. E aqui está algo ainda mais surpreendente que vou revelar na sequência. Esta verdade sobre Jesus como templo vivo tem implicações diretas para cada um de nós como seguidores de Cristo. O plano de Deus era muito maior do que simplesmente habitar em um edifício ou mesmo em um corpo humano singular. Se você está sentindo seu coração arder com estas revelações, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17. Agora, vamos avançar para uma revelação ainda mais transformadora. Não apenas Jesus é o templo vivo de Deus, mas através dele, nós também nos tornamos templos vivos do Espírito Santo. Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou vocês não sabem que o seu corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Esta passagem revolucionária mostra a continuidade do plano divino. O que começou com o tabernáculo no deserto evoluiu para o templo em Jerusalém, foi personificado em Jesus Cristo e agora se estende a cada crente. Pensem nisso, amados. O mesmo Deus que habitava no Santo dos Santos, cuja glória era tão intensa que ninguém podia contemplar diretamente, agora habita em você e em mim através do Espírito Santo. O Dr. Gordon Fee, renomado estudioso bíblico, descreve isso como o clímax da história da redenção. Deus não apenas entre nós, mas dentro de nós. Esta verdade tem implicações profundas para a nossa vida diária. Se somos templos vivos do Espírito Santo, como devemos viver? Como devemos tratar nosso corpo? Como devemos pensar sobre nossa identidade em Cristo? Em Efésios capítulo 2, versículos 21 e 22, Paulo apresenta outra dimensão desta verdade, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aqui Paulo descreve não apenas os crentes individualmente como templos, mas a igreja coletivamente como um templo vivo que está sendo construído. Cada um de nós é como uma pedra viva neste templo espiritual, como Pedro confirma em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 5. E aqui está algo que poucos pregadores abordam. O templo no Antigo Testamento não era apenas um lugar de adoração, mas também de transformação. As pessoas iam ao templo não apenas para oferecer sacrifícios, mas para serem transformadas pelo encontro com a presença divina. Da mesma forma, quando reconhecemos que somos templos vivos, entendemos que o propósito de Deus é nossa contínua transformação à imagem de Cristo. O profeta Ezequiel teve uma visão poderosa do templo futuro, de onde fluía um rio de águas vivas que levava cura por onde passava. Jesus aplicou esta imagem a si mesmo em João capítulo 7, versículo 38.
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto se referia ao Espírito Santo que seria dado aos crentes. Este rio de água viva agora flui de cada templo vivo, de cada crente cheio do Espírito. Onde quer que vamos, levamos a presença transformadora de Deus. Não estamos apenas visitando um templo aos domingos, estamos carregando o templo vivo conosco todos os dias. Amados irmãos, chegamos ao ponto culminante da nossa revelação. A verdade mais profunda sobre Jesus como o templo vivo de Deus e nós como templos do Espírito Santo nos leva a uma conclusão poderosa. Vivemos agora na era da adoração em espírito e em verdade. Em João capítulo 4, Jesus teve um encontro transformador com a mulher samaritana. Quando ela questionou sobre o local correto de adoração, se no Monte Samaritano ou em Jerusalém, Jesus respondeu: Mulher, acredite em mim, está chegando a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esta declaração foi revolucionária. Jesus estava anunciando o fim da adoração limitada a um local físico. Ele estava inaugurando uma nova era, onde a verdadeira adoração não dependeria de templos feitos por mãos humanas, mas ocorreria através do Espírito Santo dentro de cada crente. O renomado teólogo Ray Stedman explica: o templo vivo não é mais um lugar para visitar, mas uma pessoa para ser. Nossa adoração agora é uma expressão do templo vivo. Não está confinada a um edifício ou a rituais específicos, mas flui de quem somos em Cristo. Isso também explica por que o livro de Apocalipse descreve a Nova Jerusalém sem um templo físico. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 22, João escreve: Não vi templo algum nela, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. O plano de Deus sempre foi que Ele mesmo fosse o templo. Primeiro em Jesus, depois nos crentes pelo Espírito e finalmente na eternidade, onde experimentaremos sua presença diretamente. Como isso muda nossa vida prática? Significa que cada aspecto de nossa existência pode e deve ser adoração. Quando Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, para oferecermos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele está usando linguagem do templo. Nossa vida cotidiana, nosso trabalho, relacionamentos, decisões, tudo se torna adoração quando reconhecemos que somos templos vivos. Também significa que nossa comunhão como igreja não depende de edifícios elaborados ou rituais complexos. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, ali está o templo vivo em manifestação comunitária. E, finalmente, esta verdade nos desafia a viver em santidade. Assim como o templo do Antigo Testamento era mantido puro e santo, somos chamados a guardar nosso templo físico e espiritual das influências que o contaminariam. Se este ensinamento tocou seu coração, tome um momento agora para se consagrar novamente como templo vivo de Deus. E se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, convido você a abrir seu coração hoje. Aceite o convite de Cristo para se tornar um templo vivo do Espírito Santo. Busque uma igreja que ensine a palavra de Deus em sua região e comece a crescer na fé. Agradeço por você ter acompanhado este vídeo até o final. Se foi abençoado, deixe seu like, compartilhe com outros que precisam ouvir esta mensagem e inscreva-se no canal. Entre o céu e a terra para mais revelações da palavra de Deus. Nos próximos vídeos, continuaremos explorando verdades bíblicas profundas, como o significado espiritual dos utensílios do templo e restaurando o templo interior. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês.